Oi, eu sou o Vitor Moraes, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa semana repercutiu muito a notícia de que o jogador Robinho foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão pela prática do crime de estupro em grupo. O que aconteceu foi que em 2013, o Robinho e mais alguns amigos seus foram acusados de terem estuprado uma mulher de origem albanesa no camarim de uma boate em Milão depois de uma noitada. Anos depois, em 2022, o Robinho foi condenado em última instância pela Corte de Cassação de Roma, que é o equivalente ao nosso STF aqui no Brasil, a 9 anos de prisão pela prática do crime. Mas o Robinho está no Brasil. E agora? Ele vai ser preso? Ele vai voltar para a Itália para cumprir a pena? Ele vai ser preso no Brasil? Ou ele vai ficar impune? Vamos lá. Para responder essas questões, a gente precisa primeiro entender uma coisa. O Robinho é brasileiro nato, ou seja, ele nasceu brasileiro, adquirindo, portanto, a nacionalidade brasileira com o nascimento, diferentemente se ele fosse, por exemplo, naturalizado. E a nossa Constituição brasileira impede a extradição de brasileiro nato, pelo inciso 51 do nosso artigo 5º. Mas o que é extradição? Extradição é um ato de cooperação jurídica internacional quando um país solicita a outro a entrega, o envio de uma pessoa que esteja sendo acusada ou foi condenada por um crime para cumprir pena nesse país solicitante. Seria o caso se a Itália pedisse a extradição do Robinho para o Brasil. Além disso, o Brasil não tem tratado de cooperação jurídica internacional com a Itália que determine que ele tem que extraditar brasileiros para cumprirem pena na Itália. Essa novela toda da extradição de alguém que está no Brasil para a Itália já aconteceu antes na história. Talvez vocês se lembrem da história do Cesare Battisti, que foi condenado a vários crimes na Itália e estava no Brasil. A diferença é que ele não era brasileiro, então ele poderia ser extraditado. Então o STJ aqui no Brasil determinou que o Cesare Battisti poderia sofrer extradição para a Itália, que assim havia solicitado. Acontece que também reconheceu o poder do presidente para pessoalmente negar a extradição de alguém para a Itália. E foi exatamente o que fez o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia de seu mandato, negando a extradição do Cesare Battisti. Isso aconteceu por questões políticas da época, porque muitos dos crimes do Cesare Battisti foram cometidos no contexto da luta armada em movimentos de extrema esquerda. O final dessa história toda foi que o Cesare Battisti foi condenado à prisão no Brasil. Já no governo do Michel Temer, ele foi capturado fora do Brasil e levado para a Itália, onde ele cumpre uma pena no presídio de segurança máxima. Já no caso do Robinho, o que pode acontecer? Bom, o que não pode acontecer é ele ser extraditado, porque diferente do Cesare Battisti, ele é brasileiro nato. Mas o que pode acontecer é a justiça italiana pedir para que ele cumpra a pena no Brasil. Apesar disso já ter acontecido 3 vezes na história, é um pouco incomum. Lembrando que essa transferência de pena, o cumprimento da pena do Robinho aqui no Brasil é condicionado ao fato de essa pena não violar o ordenamento jurídico brasileiro. Dessa pena, por exemplo, não ser uma pena de prisão perpétua, uma pena de morte ou uma pena superior a 30 anos em regime fechado. Não é o caso porque o Robinho foi condenado a 9 anos. Outra coisa que pode acontecer é o Robinho decidir viajar. E nessa viagem, ele ir para fora do Brasil, passar por um dos países que tem um tratado de cooperação com a Itália que determine a extradição de pessoas que precisem cumprir pena na Itália. É o caso, por exemplo, da Argentina aqui do lado. Se ele resolver passar pela Argentina, assim como pelos Estados Unidos, por qualquer país da União Europeia, ele vai ser capturado e levado para cumprir a pena de 9 anos de prisão na Itália. E aí, o que você acha dessa história do Robinho? Acha que ele deve voltar para a Itália? Que ele deve cumprir pena no Brasil? Me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Curte, compartilha com quem pode gostar de fazer parte dessa conversa. E obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.